Olá, amigos do Caminho do Evangelho. Que bom estarmos juntos novamente. Hoje traremos algumas palavras para aqueles que perderam seus amados. Disse que a maior dor que um ser humano pode sentir aqui na Terra é a perda de um ente querido. É a separação de um amado pela morte, que ceifa, no momento, incontáveis vidas com a pandemia, somando-se às outras mortes de acidentes, de causa natural. Nós temos hoje na Terra essa terrível pandemia que já ceifou a vida de mais de 500 mil pessoas ao redor do mundo. Mas hoje as nossas palavras independem de qual a razão, qual o motivo da desencarnação. São algumas palavras e reflexões para aqueles que têm o coração dolorido, machucado pela perda de um amado, pela separação de um ente querido. Quando isso acontece nas nossas vidas, em função do nosso estado de tristeza, de abatimento, muitos são aqueles que nos cercam, que tentam nos ajudar com palavras de incentivo para que nós possamos nos recuperar. Eles dizem muitas vezes palavras e frases que ouvimos já desde há muito na nossa sociedade, diante dessas situações, que muitas vezes, ao invés de nos confortar, nos machucam ainda mais. Alguns nos dizem que fiquemos tranquilos, que diante da perda do nosso amado, da nossa amada, porque com o tempo a dor se vai, fica só a saudade. Como se a saudade permanente não fosse em si uma dor. Outros dizem, fique tranquilo, ele está bem ou ela está bem. Mas muitas vezes, ainda que tenhamos essa certeza, essa convicção pela vida com que nossos amados levaram aqui na Terra, quem não está bem somos nós. Muitas vezes, outros dizem, estava na hora, e nós pensamos, mas por quê? Porque é a hora do meu amado e não de outro. Outros dizem, não faça um altar na sua casa, nas suas casas, sugerindo que nós nos entreguemos, nos desfaçamos de todos aqueles bens, aquelas roupas, aqueles objetos que nós guardamos com tanto carinho, que nós muitas vezes nos aconchegamos ao lado desses pertences dos nossos amados que se foram e conseguimos até com a proximidade do nosso rosto sentir o cheirinho deles. Por outras vezes, alguns dizem, era a vontade de Deus e nós nos perguntamos, mas por que então essa vontade no meu lar? Essa vontade com o meu amado, com a minha amada e não com o outro? E inconformados, muitas vezes, com a nossa tristeza, alguns nos dizem, mas por que tanta tristeza? A morte é um fenômeno natural. Como se a dor da ausência, como se a presença da ausência dos nossos amados não nos machucasse tanto. Outros nos dizem, isso já não é amor, isso é apego. Deixe que o seu amado se vá viver a vida dele, viva a sua. Quem morreu foi ele e não você. É a incompreensão daqueles que nos cercam, tentando muitas vezes, de boa vontade, de coração, nos ajudar, mas que nos dizem tantas palavras, tantas vezes, que aumentam a nossa dor, que nos machucam ainda mais. De outras vezes, tentam classificar a nossa dor em etapas. Existem teorias que dizem que a primeira etapa é a negação, depois viria a revolta, a negociação com Deus. E porque Deus, na nossa relação com Deus, nós não podemos negociar, viria então depois a depressão, seguindo-se a ela a aceitação. Como se todos nós passássemos pelas mesmas fases. Como se no final de tudo, nós todos aceitássemos. De outras vezes, além das fases,
Alguns estabelecem o tempo. De 3 meses a 1 ano é o tempo do luto. Afirmam categoricamente, podendo se estender até 2 anos no máximo, quando então nós estaríamos recuperados e estaríamos então nessa fase de aceitação, como se tudo isso, toda essa dor pela perda, fosse uma questão matemática, resolvida com um cálculo matemático cartesiano. É a incompreensão daqueles que nos cercam, que nos cobram muitas vezes, nos cobram a nossa reação, nos cobram que nós consigamos viver a mesma vida que nós vivemos antes. Nos cobram os sorrisos, a retomada da vida, nos exigindo que saiamos daquele estado de tristeza que muitas vezes pode nos levar à depressão. Claro, é muito bom ter quem se preocupe conosco. Claro que é muito bom ouvir palavras de apoio, sinceras, que venham do coração. Mas muitas vezes, junto com essas palavras, nos chegam cobranças. Cobranças para que nós nos recuperemos. Porque muitas pessoas se sentem verdadeiramente incomodadas com a dor. Não aceitam nos ver com dor e inconformadas com o nosso sofrimento, tentam de qualquer forma nos ajudar para que nós saiamos desse sofrimento. E muitas vezes pensamos, porque nos dizem, vida que segue, a vida continua. Mas será que é sempre assim? Será que sempre, diante da perda de um amado, nós poderemos dizer, ao final desse tempo pré-estipulado matematicamente, quase que de forma cartesiana, que nós estaremos recuperados e que nós voltaremos a viver a vida normal, a mesma vida que vivia antes, vida que segue. A vida continua. Quem morreu foi ele, não nós. Será que todos nós chegaremos ao final desse tempo pré-estabelecido de forma matemática da mesma forma? Ou será que muitas vezes depende de quem foi? Depende de quem partiu, de quem nós nos separamos. Nós costumamos analisar o grau da nossa dor pela perda, pela separação de um ente querido, de um amado, de uma amada, pelo grau de parentesco. Se um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um irmão, uma irmã, um esposo ou uma esposa, um filho ou uma filha e muitas vezes um amigo ou uma amiga. Costumamos classificar essa dor, a magnitude dessa dor, pelo grau de parentesco. O grau dessa dor, então, seria proporcional ao grau de proximidade, de consanguinidade, de parentesco conosco. Existiria então essa relação. Mas será que é sempre assim? Será que nós temos a mesma ligação com todos aqueles que nos cercam? Claro que existe a ordem natural das coisas. Um filho que se separa de um pai, que perde um pai ou uma mãe já em idade avançada, se torna mais, digamos que, compreensível para os nossos corações quando eles se vão, porque o próprio corpo já não dá conta mais de permanecer entre nós e eles então se vão. Talvez, nesses casos, nós poderemos pensar que nós encararíamos isso de forma mais natural. É a ordem natural das coisas. Nenhum de nós permanecerá aqui na Terra encarnado para sempre. Aqui, a vida na Terra é apenas uma passagem. E eles, nossos pais, avós, indo antes de nós, principalmente quando já em idade avançada, nós poderemos supor que essa dor seria mais fácil, menos difícil, melhor dizendo, de enfrentar do que a dor de um pai que perde o filho, de uma mãe que perde um filho ou uma filha. Porque essa não seria a ordem natural das coisas, essa não é a ordem natural das coisas. Nós esperamos
principalmente nós que somos pais, ir antes, sem passar pela dor da separação, da perda de um amado e de uma amada. E verdadeiramente, se a maior dor que nós podemos enfrentar na Terra é a perda de um ente querido, a perda de um filho ou de uma filha, diz-se que é, então, a dor suprema que nós poderemos passar aqui encarnados na Terra. E só aqueles que passam por essa dor sabem mensurá-la. Ou talvez não, mas sabem o quanto ela é grande. Mas a nossa dor não pode estar junta, não pode ter relação apenas o grau da nossa dor com o grau de parentesco que nós tenhamos com o amado ou com a amada que partiu. É preciso que nós entendamos quem é essa pessoa que partiu, o que ela representa nas nossas vidas. Há quanto tempo nós estamos juntos? Quantas encarnações nós estamos juntos? Quantas vezes nós já encarnamos juntos e já dividimos juntos a vida na Terra? Quantas experiências nós já passamos juntos? O que fomos um para o outro? Qual o grau de afinidade que nós temos com esse ou com essa amada que partiu? Isso nós precisamos avaliar. Não apenas o grau de parentesco, mas o que essa pessoa representa para nós. O que ela é para nós. E muitas vezes nós não entendemos isso mesmo sendo espíritas. Nos atendimentos fraternos que nós fazemos, que nós fizemos durante esses últimos anos, atendendo pais e mães que se separaram das suas joias, dos seus filhos, nós vimos muitas vezes, quando é a mãe que nos procura, o relato de que o pai não compreende e não aceita o tamanho da dor daquela mãe. E também atendemos muitos pais que, diante da separação de uma filha ou de um filho, encontram a incompreensão na própria companheira, na própria mãe, que diz: mas se eu levo a minha vida no dia a dia, se eu suporto a dor, por que você não? Como se nós tivéssemos, pelo fato de sermos pais, o pai e a mãe, como se essa dor, como se a intensidade dessa dor, como se o impacto pela separação do amado ou da amada tivesse que ser obrigatoriamente o mesmo grau de dor, o mesmo impacto entre o pai e a mãe. Isso seria até compreensível para quem não conhecesse a lei da reencarnação. Mas para nós espíritas, que sabemos que muitas vezes nos encontramos por primeira vez com esse ou com esse familiar, mas muitas vezes estamos juntos por algumas encarnações, 2, 3, enquanto que aquele outro que ficou conosco aqui na Terra está junto com aquele que se foi já por muitas encarnações, muitos séculos e muitas vezes muitos e muitos milênios. Portanto, é natural que esse impacto seja maior para aquele que tenha mais ligação, para aquele que esteja mais tempo junto, para aquele que compartilhe do mesmo sentimento, do mesmo pensamento, que tenha os mesmos gostos. É natural. E muitas vezes nós espíritas esquecemos da lei da reencarnação e cobramos do cônjuge, do filho, do pai, do avô, que sintam a mesma dor com a mesma intensidade nossa e que se recuperem segundo os nossos parâmetros, esquecendo-nos de que existe uma ligação não exatamente conhecida por nós, que não pode ser matematicamente medida,
mas que faz com que essas separações, depois da morte do corpo físico, sejam extremamente dolorosas e muito mais difíceis de serem superadas por uns do que pelos outros. Mas nós suportamos, além da dor, da separação, a incompreensão muitas vezes daqueles que nos cercam, desde os nossos familiares até os nossos amigos. Muitas vezes, alguns familiares se sentem até menos amados. A nossa tristeza é compreendida por eles como se nós não o amássemos, como se nós, pelo fato de estarmos sentindo uma dor muito grande, de estarmos tristes e muitas vezes até em depressão, é lido e é sentido por eles como se eles não tivessem valor, como se nós não os amássemos. Mas não é assim. Não é esse o significado da dor. É claro que nós os amamos. É claro que nós sentiríamos também a sua falta. Mas muitas vezes, aquele que se foi guarda laços de milênios conosco e por isso a dificuldade nossa de nos soerguer, de nos recuperarmos, de voltar a viver ou pelo menos de sobreviver. E diante dessa incompreensão daqueles que estão ao nosso lado, nós precisamos amá-los ainda mais. Nós precisamos demonstrar esse amor por esses nossos amados que ficaram ainda mais. De diversas formas, com a atenção, com a demonstração do nosso afeto, com as nossas palavras, dizendo a eles o quanto eles são importantes nas nossas vidas, pedindo a eles perdão se nós os fazemos sentir a nossa dor, se nós levamos a eles tristeza dos nossos corações. Nós precisamos pedir a eles que nos perdoem e precisamos dizer a eles, sim, nós os amamos também. É que a dor é muito grande. Nós não podemos deixar que nossa família se desestruture diante da perda de um amado e de uma amada. Seja qual for o tamanho da nossa dor, nós precisamos vencer essa dor por nós mesmos, para que nós não percamos a oportunidade sagrada de nossa encarnação. Kardec nos diz, no capítulo 5 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, sobre as causas das nossas dores, a origem das nossas aflições, que estão nas vidas pretéritas, assim como nessa. E Kardec nos afirma, os espíritos nos afirmam, que a dor da separação de um amado, de uma amada, muito especialmente esses mais próximos de nós, se deve a faltas nossas, cometidas em vidas pretéritas. Muitas vezes, diante da imensidão da dor, nós não conseguimos encontrar a falta que teríamos cometido. O que eu fiz para merecer uma dor desse tamanho? Qual o meu débito? Eu não me vejo praticando um mal tão grande nessa encarnação para estar passando por uma dor tão grande assim. Mas, na verdade, Kardec nos lembra que essa dor específica da perda dos entes queridos, principalmente aqueles mais próximos, encontra sua origem nos nossos afastamentos das leis de Deus, das leis que regem a vida e o universo em encarnações pretéritas. Mas nós precisamos vencer essa dor para que não percamos as nossas encarnações, para que continuemos no caminho da redenção. Nós precisamos vencer essa dor também pelos nossos amados, que sofrem com a nossa dor. Cada lágrima nossa de desespero é profundamente sentida nos seus corações, onde quer que eles estejam no plano espiritual. Instantaneamente, eles nos sentem cada uma das nossas dores, cada lágrima derramada. E assim como nós, entram em profunda tristeza pela nossa tristeza. Nós precisamos vencer essa dor também por eles.
Nós precisamos vencer essa dor pela nossa família, que não pode se desestruturar em função da nossa dor. Nós não podemos abandonar a nossa família diante das nossas dores, olhando só para os nossos corações partidos, olhando só para a nossa dor, abandonando aqueles que nos cercam, que nos amam, que precisam de nós, das nossas mãos, dos nossos pensamentos, das nossas ações, do nosso coração, do nosso amor. Eles precisam de nós. E precisamos lembrar que aqueles que se foram também fazem parte dessa família e que muito se entristecem de ver a nossa família desarticulada, desestruturada em função da partida deles. Portanto, nós precisamos vencer essa dor também pela nossa família, por nós, pelos nossos amados. E vencer a dor não significa ter a mesma vida que nós tínhamos antes. Ceder a essa pressão, a essa convicção daqueles que nos cercam de que a nossa recuperação, o fim matemático, cartesiano do luto, seria a volta à nossa vida normal. Muitas vezes, aqueles que se foram têm ligações afetivas tão grandes conosco que a nossa vida jamais será a mesma. Vencer a dor não significa, portanto, retomarmos as nossas vidas exatamente como elas eram antes. Fazer as mesmas coisas, ter os mesmos hábitos, ir aos mesmos lugares. Não. Muitas vezes, isso não é mais possível. Nós não conseguiremos. E se tentarmos, nos violentaremos. E cairemos novamente na tristeza, na dor e muitas vezes voltaremos à depressão. Porque então, aqueles que passaram e que passam por essa dor sabem disso. Diante de um sorriso que nós tentemos dar, diante do pedido de um amado, de uma amada aqui da terra que ficou, nós poderemos nos esforçar e tentar dar um sorriso largo, uma gargalhada, ir a algum lugar que nós íamos com os nossos amados que se foram, nossas amadas, e então nós perceberemos nesses momentos que nós estamos verdadeiramente nos violentando, machucando ainda mais os nossos corações já tão doloridos pela dor da saudade. Vencer a dor não é fazer as mesmas coisas, não é sorrir da mesma forma, não é ter a mesma vida que nós tínhamos antes, como se nada tivesse acontecido. Vencer a dor é não permitir que nossa vida seja destruída pela dor. A grande frustração que nós sentimos muitas vezes na fase de recuperação, de retomada das nossas vidas, a grande frustração que sentimos é quando tentamos viver da mesma forma, ter a mesma vida que tínhamos antes da partida de nosso amado e de nossa amada. Não. Vencer a dor é ressignificar a vida, é estabelecer novos objetivos, é estabelecer novos parâmetros, novas diretrizes para as nossas vidas, cientes de que a dor estará conosco como companheira constante até o reencontro final com os nossos amados. Vencer a dor, portanto, é ressignificar a vida, é dar novo sentido às nossas vidas, é buscar novos costumes, novos hábitos, convivendo com a dor, sobrevivendo a essa dor. Não mais buscando nos violentar, tentando levar a mesma vida que vivíamos antes, tentando atender à expectativa daqueles que nos cercam de que nós precisaríamos viver essa mesma vida que vivíamos antes e muitas vezes não é possível. Vencer a dor, portanto, é ressignificar a nossa vida em outras bases. Nós precisamos
elevar as nossas aspirações. Nós precisamos ressignificar a nossa vida trabalhando no bem. Nós podemos convidar os nossos amados para o trabalho no bem. Aqueles que passam por essa dor, que estejam passando por essa dor, seja ela recente ou de muitos anos e muitas vezes de muitas décadas, que sabem o tamanho dessa dor, da perda, especialmente daqueles que nos são mais próximos, mais caros aos nossos corações, sabem da dificuldade mesmo de ressignificar a vida, mesmo de sobreviver a essa dor. Hoje, dia 15 de julho, o meu amado faz aniversário. O meu filho amado, hoje, dia 15 de julho, faz aniversário. Mas hoje, dia 15 de julho, faz 1.218 dias que ele partiu. É assim mesmo. Alguns contam os anos, alguns outros contam os meses, alguns contam semanas, alguns outros contam dias. Dói. Dói muito. Nós o sabemos. Mas a palavra que queremos trazer para vocês hoje é de que, para vencer essa dor, nós precisamos do médico. Não apenas daqueles profissionais valiosíssimos, tão importantes nas nossas vidas, os médicos da terra. Nós precisamos do grande médico das nossas almas. Para sobreviver a essa dor, nós precisamos de Jesus. Não venceremos sem ele. E ele veio por nós, pelos aflitos. Basta que nós o busquemos. E nós o encontraremos no trabalho, no bem. Por isso, nós podemos convidar aqueles nossos amados que se foram para que trabalhem conosco para Jesus. Nós poderemos convidá-los a trabalhar e trabalharemos com eles, por eles, para Jesus. Trabalharemos no bem, enxugando lágrimas daqueles que se desesperam pela mesma dor que nós sentimos, mas que não o conhecem, não conhecem Jesus, não conhecem o Evangelho na sua profundidade. Nós podemos enxugar essas lágrimas. Nós podemos, pelo nosso exemplo de vitória, de sobrevivência, nós poderemos soerguê-los juntos com os nossos amados. O que pode essa dor imensa que assalta os nossos corações quando nos separamos dos nossos amados? Tristeza, dor, depressão. Mas o que pode o nosso amor pelos nossos amados? Resignação, consentimento do nosso coração, confiança absoluta na justiça e no amor do nosso Pai. Resiliência, nova conformação de nossas vidas em outros parâmetros, renascendo no trabalho e no bem. Transformação é o que pode também o nosso amor. Transformar as nossas vidas para sempre. E quanto maior for o nosso amor, maior será a nossa capacidade de transformação. Apenas sendo melhores do que somos hoje, melhores do que éramos quando eles estavam aqui fisicamente entre nós. Apenas sendo melhores, teremos a garantia de que algo de bom poderemos entregar para eles. Algo melhor do que apenas as nossas lágrimas, apenas a prova de nossa dor, como prova do nosso amor. Apenas sendo melhores, nós poderemos ter a certeza
de estarmos mais ao lado deles, trabalhando pelo bem, trabalhando por eles, trabalhando com eles. Convidemos os nossos amados. Eles estarão conosco todas as vezes que decidirmos trabalhar em nome do Cristo. Desde o mais simples trabalho, desde um simples sorriso, desde o trabalho mais simples da casa espírita, nos hospitais, nas ruas. Tantos são os que sofrem. E tantos são aqueles que nós podemos encorajar pelo exemplo da nossa fé, da nossa resignação, da nossa resiliência, pelo nosso testemunho de confiança inabalável e absoluta no amor de nosso Pai. Um dia, se trabalharmos com os nossos amados, com essa fé inabalável, um dia, quando o nosso Pai Celestial der por fim da nossa tarefa, da nossa existência aqui na Terra, nós poderemos então, tendo trabalhado com os nossos amados no bem na seara do Cristo, ouvir junto aos nossos amados a doce voz do nosso sublime carpinteiro a nos dizer, a nos convidar, a nós e aos nossos amados. Vinde, benditos de meu Pai. Vinde, possuí o reino que vos está preparado desde o início do mundo, porque tive sede e deste-me de beber, tive fome e deste-me de comer, estava nu e me vestistes, era estrangeiro e me abrigastes, estive doente e me visitastes, estive na prisão e fostes me ver. E nós então, ouvindo a doce voz do nosso sublime Nazareno, ao lado de nossos amados, depois de cumprida a nossa tarefa aqui na terra, depois de ter trabalhado no bem, de ter aprendido a estender o nosso amor para além das fronteiras dos nossos amados, mas para todos os irmãos que nos cercam na terra, nós então, ouvindo o nosso sublime carpinteiro nos chamar, nós teremos a certeza de poder continuar do outro plano, servindo ao nosso amado Jesus para sempre, com as nossas vidas definitivamente transformadas, ressignificadas, e para sempre trabalharmos ao lado dos nossos amados, sem mais a dor da partida, sem mais a dor da separação. Busquemos Jesus, o grande médico das nossas almas, e nele, com ele, encontraremos os nossos amados.